Vamos lá, questão de número 12, uma questão interessante em relação ao sentido, né? Eu estava observando aqui, qual das sentenças abaixo mantém o mesmo sentido da forma que foi destacado? Paráfrase, né? Praticamente uma paráfrase, é a reescritura, reescrever um texto dizendo a mesma coisa com outras palavras, mantendo-se o sentido original. Essa questão do sentido do enunciado original é bem interessante, porque você começa a perceber, né? Eu posso utilizar palavras diferentes, conjunções, outras estruturas aí, para indicar o mesmo sentido em uma determinada abordagem, e mesmo assim você começa a perceber que o sentido aí ele tem uma construção bem peculiar, né? Vamos dar uma olhada, ele diz assim, considere o seguinte trecho do texto 2, ele pega, copia uma frase aí, linhas 4 e 6, e diz, qual das sentenças abaixo mantém o mesmo sentido? Veja que ele não falou em correção gramatical, ele não falou em nada, clareza, coerência, não falou em nada disso, tá? É comum encontrarmos questões que tratam de paráfrases, reescrituras, falando exatamente aquela história, né? A mesma abordagem no mesmo sentido, parará. Fique atento que nesse contexto de paráfrase aí, ele aqui só falou em sentido, ou seja, é o conteúdo propriamente dito da frase, o conteúdo mesmo. Tem que ler, compreender o recado e, ó, a partir daí avançar. Vamos dar uma olhada, ver se você está apto aí na compreensão do sentido, vamos ver? Veja lá. Vamos ver se você acertou essa questão aí, né? Olha só. Questão de número 12. Nas conversas, a frase é essa aqui, ó. Nas conversas sobre o tema, costumo ser o único a não ter do que me queixar. Sou bom de cama. Qual é o tema? Primeira coisa, você tem que relembrar, retomar o contexto de apresentação do texto e a partir daí identificar, né? Nas conversas sobre o tema, que tema? A questão da insônia, sono de uma forma geral. Costumo ser o único a não ter do que me queixar. Sou bom de cama. Ou seja, o cara não tem o que dizer de sono, mas dorme valendo mesmo, né? Vamos lá, valendo mesmo. Qual das sentenças mantém o sentido? Já vimos, vamos lá. Ele diz aí. Nas conversas sobre o tema, costumo ser o único a não ter do que me queixar, embora eu seja bom de cama. Veja que as questões de paráfrase geralmente fazem isso, né? Trabalham as conjunções. Embora, no entanto, visto que, ainda que. Percebeu? Nem que. Então você começa, né? Sempre se ligando nisso aqui, pessoal. Nas conversas sobre o tema, costumo ser o único a não ter do que me queixar, embora. Esse embora aqui indica concessão. Embora indica concessão. E a concessão, claro, tem uma característica bem específica aí, né? Tem um valor de oposição semântica. Então ele diz, nas conversas sobre o tema, costumo ser único a não ter me queixar. Embora, não é embora, pois eu sou bom de cama. Porque eu sou bom de cama, entendeu? Então esses dois pontos aqui, na frase original, ele tem um certo caráter explicativo ou causal. Nas conversas sobre o tema, costumo ser o único a não ter do que me queixar, porque sou bom de cama. Entendeu aqui? Então você tem que perceber primeiro a função desses dois pontos, até porque ele vai substituir nas frases abaixo esses dois pontos por conjunções específicas. Ó. Embora, no entanto, visto aqui, percebeu? Porque depois do queixar-se aqui, ele coloca os dois pontos, e aqui não, aqui ele coloca vírgula, aqui ele coloca ponto e vírgula, percebeu? Vários aspectos nesse contexto aí. Certo, gente? Beleza? Nas conversas está o quê? Tá. Embora eu seja. Não é uma questão de ir embora. Não é uma questão de negação, de oposição. Pelo contrário, está justificando. Tá vendo aí? Embora eu seja bom de cama. Eu sou bom de cama. Nas conversas sobre o tema, costumo ser um e tal. No entanto, não há oposição. Não há contraste entre uma ideia e outra. Há explicação, complementação, justificativa. No entanto, errado. No entanto, indica negação, mudança na direção argumentativa. E não foi isso que aconteceu. Letra C. Nas conversas tal, não tendo que me queixar, visto que sou bom de cama. Essa é a resposta certa. Pessoal, visto que é sinônimo de já que, porque junto e sem acento, porquanto, indica causa. Por quê? Porquanto, visto que, já que, uma vez que, essas expressões todas indicam causa. Exatamente isso aqui, ó. Em consonância com a frase original. Ele não tem do que se queixar porque é bom de cama, visto que, uma vez que, já que, qualquer expressão dessa caberia aqui, porque visto que é uma conjunção subordinativa causal. É exatamente o que ocorre nesse contexto aqui,
certo? Estude conjunção, já falei, viu? Estudem conjunção, estudem conjunção, estudem conjunção. Vem caindo em todas as bancas, gente, demais. Ainda que é o mesmo que embora, aqui é concessivo e aqui também, embora seja, ou seja, não pode, né? Se você não marcou a letra A, claro que não marcaria também a letra D. Elas fazem parte do mesmo conjunto significativo, do mesmo grupo conjuncional. Nas conversas sobre o tema, costuma ser o único a não ter de me queixar, nem que eu seja bom de cama. Mesma coisa, aquela ideia de, olha, mesmo que seja, nem a pau, não tem valor de causa de jeito nenhum. Certo? Resposta certa, claro, letra C de casa. Questão número 13, vamos lá. Nem sempre os tempos verbais do passado expressam valor de passado. E a imprensa faz muito isso, né? Qual dos verbos destacados abaixo encontra-se em um tempo do passado, expressando valor condicional? Gente, vamos relembrar aquela velha história. Quais são os verbos que podem indicar valor de condição? Gente, ó, a questão condicional, se eu fizesse, caso pudesse, é claro que geralmente a condição está muito associada aí ao imperfeito do subjuntivo, né? É muito comum os verbos no imperfeito do subjuntivo terem essa história aí de condição e tal. Até mesmo o próprio subjuntivo, ele tem um valor de hipótese, lembra? Hipótese, possibilidade, então você tem muito isso, né? Nesse contexto de possibilidade, hipótese, o subjuntivo está bem caracterizado nesse contexto aí. Tá, mas e os verbos, por exemplo, que podem não indicar passado? Ele fez uma chamada na questão aí, dizendo que os tempos verbais de passado nem sempre expressam valor de passado. Bom, mas se eu usar, por exemplo, um presente aí, esse presente não pode ter valor de passado, não? Se eu disser, governo inaugura sede, inaugura ontem sede não sei de quê, não sei de onde. Ele inaugura, se não inaugurou, congresso aprova lei de tal coisa. Não importa. Se ele está aprovando lei de redução da maioridade penal, por exemplo, ele aprovou a lei. Eu uso um presente com valor de passado. Mas será mesmo que existe um passado com valor de condição, de possibilidade, valor condicional? Vamos ver se você encontra? Veja aí. Questão 13, olha só. Eu as invejava. Aqui você tem um verbo no pretérito imperfeito do indicativo. É claro que aqui no pretérito imperfeito indica uma ação no passado não concluída ou uma ação rotineira, né? Na linha 12 ele coloca aquelas pessoas que passam a vida em claro, né? Parte da vida em claro. Eu as invejava, achando que desse jeito não é uma condição aqui. Ele não está impondo um valor condicional. Está falso. Tá, mas e aqui? Nas linhas 12 e 13. Olha só. Eu as invejava, achando que desse jeito o dia rendia mais, dando tempo para ler os livros e tal. Pessoal, eu achando que desse jeito, se fosse assim, o dia rendia mais. Se eu ficasse acordado, o dia renderia mais. Olha a possibilidade. Esse rendia aqui está sendo usado praticamente com o sentido de renderia, achando que se fosse desse jeito, o dia renderia mais. Então você nota que esse rendia aqui, né, que é exatamente o pretérito imperfeito, nesse contexto aqui, está sendo usado com valor até mesmo de renderia, poderia render mais, deveria render mais. Então eu tenho aqui implicitamente tempo no futuro do pretérito, em que essa forma de futuro do pretérito aqui atesta realmente aí um grau de possibilidade, mas até certa condição, né? Se eu fizer desse jeito, o dia renderá mais. Se eu fizesse desse jeito, o dia renderia mais, percebeu? Então é um valor condicional implícito aqui, não está explícito não, uma questão boa, um nível bom de questão. Muito legal, porque ela fala em relação à questão dos tempos do passado, os tempos do pretérito. Muito legal. Dava sempre uma desculpa? Não, dava já é também, havia, era frequente eu fazer isso. Eu sempre dava uma desculpa. Ou seja, era uma ação realmente frequente, recorrente aí, certo? Pedia para dizer ao telefone, eu sempre fazia isso. Não era condição, era rotina, hábito rotineiro. Dizia, ao dizer ao telefone que eu não estava lá, era frequente. Então, todos os outros verbos indicam uma ação recorrente, frequente, né? Só isso aqui é que tem um certo caráter realmente aí de condição, de possibilidade, certo? Questão 13, letra B de bola.
Questão 14, vamos lá. Qual afirmação não mostra algo de comum entre os dois textos? Olha só, intertexto, uma prova boa. A CES Gran Rio agora começando a demonstrar, já na última prova de 2009, um caráter um pouco melhor, né? Nessa questão de intertexto, características de outros textos, comparação. Qual afirmação não mostra algo em comum entre os dois textos? Aí você começa a observar que nessa análise de texto aí, vamos lá. O primeiro texto, vamos voltar para o primeiro lá. O sistema, aí ele coloca essa questão aí das pessoas que são insones, né? A pessoa que tem sono, que tem dificuldade de dormir, tem insônia, tal, aquela coisa toda. Então ele fala um pouco nesse contexto aí, um insônia. No outro texto lá, que ele fala insônia, o cara vai lá, entrega os pensamentos, passa a noite sem dormir. O segundo texto aí já fala sobre o bem da sesta, ou seja, aquele descansozinho depois do almoço, e menciona um pouco aquele caso das pessoas insones. Então ele discute essa questão do sono. Então, um assunto muito pontual no texto 1 e no texto 2 é exatamente a questão da análise do sono. O sono como elemento norteador, como ponto de interseção entre um texto e outro. E é claro, nesse contexto de interseção, quando você busca aí o bem do sono e tal, que ele está colocando aí na questão de número 14, no primeiro ele fala sobre aquela questão dos órgãos, né, de pesquisa, e fala das pessoas e tal, que têm dificuldade realmente de dormir. Ele menciona a temática do sono de maneira bastante pontual, e no texto 2 também. Mas ele coloca no texto 2 até um artigo de revista, uma pesquisa que foi publicada aí e tal, dizendo que é bom, realmente é muito bem. As pessoas que dormem depois do trabalho, aí, depois do almoço, né? Assim, fazem muito bem, rendem muito mais, ficam mais inteligentes, aquela coisa toda. Então, o ponto em comum você sabe, você lê os dois textos, então você tem capacidade de correlacioná-los. Vamos dar uma olhada aí, uma questão diferente. Esses Gran Rio não tem costume de fazer isso, né? Legal, até 2008, 2009 não tinha. Final de 2009 já começa a botar as asinhas de fora aí. Vamos dar uma olhada. Final de 2009, não. Retificando. Volta para mim, roda para mim. Olha só. Eu estava comentando o tempo todo essa prova, agora caiu a ficha. Estava comentando como se fosse prova de 2009, né? Essa aqui é a nossa primeira prova de 2010. Eu nem mencionei isso, acho que no começo da aula. Eu falei, você lembra se eu falei? Lembra não? Eu também não lembro não. Pronto. Essa é a prova CES Gran Rio 2010. É a primeira prova de 2010. É a nossa 13ª prova. Prova número 13, veja. Esta é a nossa prova de número 13, a primeira de 2010. Então a CES Gran Rio passou 2008 sem fazer isso, 2009 sem fazer isso. Só em 2010 é que ela começou realmente a fazer texto de implícitos, pressupostos, subentendidos. Ou seja, o nível das questões começou realmente a melhorar consideravelmente. Você viu que essa prova tem algumas questões que ele força a barra, mas você já tem pontuação, já tem umas coisas assim melhor, o efeito estilístico das aspas, né? Algumas coisas melhores realmente aí. Vamos dar uma olhada então, veja aí. Olha só, 2010, hein? Quase que eu perco de vista a data da prova aí. Qual afirmação não mostra algo de comum entre os dois textos? Qual afirmação não mostra algo de comum? Pessoal, traz experiências pessoais. E aí, o que é que você acha? Traz ou não? Trazem. Seguramente trazem os dois textos. O primeiro lá do cara insone, o que foi chamado realmente de insônia aí, né? O Francisco Bosco aí que discute essa questão do insone e o José Luiz Borges. E no segundo, o cara lá, o Zuenir Ventura, né? Beleza. Os textos não mencionam pesquisa sobre o sono. E aí, pessoal? Os textos mencionam pesquisa sobre o sono? Ok, resposta certa, letra B. No primeiro texto, você não tem aquela clareza em relação à pesquisa sobre o sono, né? Ele cita um dado aí, um comentário, nesse caso aí de Jorge Luiz Borges, menciona isso, mas não trata disso como um dado estatístico, não. Ele não cita a pesquisa especificamente. Agora, no segundo texto, é que ele diz realmente aí em relação à pesquisa, agora eu estou muito bem, agora eu estou ótimo. Ele disse, nesse segundo texto aí, ele começa a mencionar que isso aí é chique. É que um estudo acaba de revelar que dormir ou cochilar, veja que ele diz isso no texto 2, linha 25. Texto 2, linha 25. Ele diz aí, é que um estudo acaba de revelar que dormir ou cochilar depois do almoço faz bem à saúde, principalmente mental. Percebeu aí? Só o texto 2 menciona efetivamente pesquisa sobre o sono. O texto 1 não. Então eles não têm algo em comum nesse contexto. Ambos trazem experiências pessoais, ambos abordam temas referentes a sono, beleza. Ambos mencionam pessoas com dificuldade de dormir, ele fala nos insônios o tempo todo, eles mencionam pelo menos.
Ambos apresentam o receio novo ou antigo do autor. Claro, o próprio autor do texto dizendo, rapaz, um diz, rapaz, eu estou sem sono, eu estou complicado, esse negócio de não dormir é bronca. Ele fala sobre isso. Mas já no texto 2, no segundo texto, ele já diz, rapaz, eu durmo demais, eu não tenho problema. A galera sempre fala. Eu até escuto os amigos meus dizendo, rapaz, esse negócio de não dormir, eu não tenho esse problema. O texto diz isso. Então, se o autor não tem esse problema, claro, essa questão do receio, seja novo ou antigo, está bem patente aí. Então a letra B de bola é a única realmente mais coerente para esse que não menciona o elemento, por uma questão simples. O primeiro não fala e o segundo fala, tá de graça. Próxima aula tem mais, é isso aí, até lá.